Bom dia, Homens da Palavra no Ar, dia 5 de junho. Separei aqui um trecho um pouco mais longo desse livro de Provérbios. A partir do versículo 7 diz o seguinte: E agora, meu filho, escute o que eu digo e não se desvie das palavras da minha boca. Novamente, o pai aqui, a sabedoria aqui, como um pai, né? O pai passando a sabedoria para o filho. A gente tem meditado sobre isso, que o livro de Provérbios era a forma de meninos se tornarem homens, e eles entendiam que para um menino se tornar homem não bastava apenas a inteligência e o entendimento, mas a sabedoria, e a sabedoria é o temor do Senhor, é reconhecer o Senhor em todos os seus caminhos, ou seja, é conseguir perceber como ser agradável a Deus em todos os seus caminhos, é perceber como fazer a vontade de Deus, aquilo que dá glória a Deus em todos os aspectos da sua vida, aquilo que é bom, aquilo que é justo, aquilo que é santo, aquilo que é de acordo com a santidade de Deus. Então, novamente, e sempre vai ser assim o livro, é o pai falando com seu filho. E por isso me alegra muito, sabe? Eu tenho visto, terminei de ver ontem a série do Michael Jordan, do Bulls, que está no Netflix, e a importância do pai do Jordan para ele era brutal, era brutal. Tanto que quando o pai dele morre, o Jordan não quer nem jogar com o mesmo número mais, com 23. Ele quer jogar com o número 45. Ele começa dizendo, eu acho que o 40, o 23 era quando meu pai estava vivo e tal. E depois, quando ele vai voltar no primeiro jogo, que ele vai muito mal, ele chega a pensar que não conseguiria mais jogar se o pai dele não estivesse assistindo. E quando ele ganha um dos títulos depois que o pai dele morre, ele chega no vestiário, é uma cena épica, ele se deita no chão e começa a chorar, 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 urrar de dor, né, por o pai dele não estar ali vendo. Depois tem um outro jogador do time também, o Queer, se eu não me engano, que o pai dele foi sequestrado e assassinado também. Morreu o pai dele e também quando vão entrevistar ele, ele vai mostrar o quanto isso pesava para ele. Ele disse assim, não havia um jogo sequer, um hino que eu cantava que eu não lembrava do meu pai. E aí ele começou a chorar falando na entrevista, né? É um documentário, para quem não viu, recomendo muito. E ele dizendo, nossa, ele ia amar ver aquilo, ele ia amar, ele ia amar, ele não ia nem acreditar ver onde eu estava. E tem outro personagem nessa série que é o Dennis Rodman. Os mais antigos sabem, o Dennis Rodman é o mais maluco do time. Ele gosta de sair, enfim, farrear. Ele é muito louco. E o Rodman a mesma coisa, né? A falta de um pai. Então, não é só eles, né? É todos nós precisamos muito da afirmação. Tudo que nós precisamos é de um pai, de uma figura paternal masculina nos afirmando, nos encorajando, dizendo que está conosco, que a gente vai conseguir, né, nos transmitindo, nos comunicando sabedoria, experiência, inteligência. E interessante que o Jordan fala que depois que o pai dele morreu, ele começou a andar só com seguranças dele. Ele tinha 3, 4 seguranças e ele fala assim, eu sabia que eu iria ser um homem melhor se eu pegasse a experiência dos coroas, né? E então até um deles se torna praticamente o pai dele, onde ele vai para cá e para lá com o Jordan para tudo que é lado, e o Jordan se liga muito com ele. Ou seja, homens de Deus, eles não conseguem caminhar sem o pai, né? Então é isso que Deus faz conosco, ele nos adota, e é somente isso que preenche o vazio do nosso coração, o amor dele nos dá confiança, o Espírito dele nos dá coragem para que a gente possa desenvolver a nossa maturidade e ser a melhor versão de nós mesmos. É o Evangelho quem cura, é o amor de Deus em Jesus que torna-nos homens realmente acima da média, digamos assim, né? Pra gente, acima da média é se dedicar, é dar a vida pela família, pela igreja, pela cidade. Homens que são muito mais nobres, claro, com todo o mérito, a Michael Jordan, a Cristiano Ronaldo, a Muhammad Ali, mas assim, a nossa missão é muito, muito mais nobre, né? A nossa missão é infinitamente mais nobre. O Jordan amava muito o basquete e pela glória do basquete, pelo amor que ele tinha por esse jogo, ele queria sempre jogar em mais alto nível em honra ao basquete, para honrar a paixão, o amor dele ao basquete. Por isso ele não aceitava menos, ele era apaixonado, encantado com o basquete, né? E os atletas são encantados, obcecados por chegar ao mais alto nível, por quê? Porque
porque são amantes disso, eles veem beleza, eles veem glória, e eles querem agir de acordo com essa glória. E eles querem que aqueles que vão assistir, eles vejam a glória, né, do futebol, do basquete, ou seja, do que for. E nós queremos que o mundo veja a glória de Deus, é o que Jesus ora e pede ao Pai, né, para que o mundo saiba que o Senhor me enviou, para que olhem para eles, vejam que eles são um contigo, como eu sou um contigo, né, e creiam que tu me enviaste. Olha só a nossa responsabilidade, olha a responsabilidade que a gente tem com nossos filhos, sabe, de dar esse amor, de ser esse amor que eles não têm, de formar uma pessoa, a personalidade dela, de ensinar o coração. Olha só a responsabilidade com a nossa esposa, com nossos amigos, com a igreja, enfim, com as pessoas que estão lá fora, de refletir a imagem de Deus. Por que eu me detive tanto aqui? Porque é fantástico isso. É fantástico nós termos um Pai que fala todos os dias conosco, quando a gente abre a Escritura. Então, ele fala: e agora, meu filho, escute o que eu digo, não se desvie das palavras da minha boca. E ele vai falar, então, para ele se afastar do caminho da mulher adúltera, tá? Que aqui é a personificação da luxúria. Afaste seu caminho dessa mulher, não se aproxime da porta da casa dela novamente, nem se aproxime, fugir da tentação, para que você não dê a outros a sua honra, tá? O homem perde a sua honra quando ele vive uma vida insensata, longe do mandamento, no meio da luxúria, e nem a sua vida a homens cruéis. Ou seja, eu lembro de Sansão aqui, né, no final da sua vida, ele se servindo de palhaço numa corte, os homens debochando dele. Então, dar a nossa vida a homens cruéis. Davi pedia muito que aqueles que riam dele, zombavam dele, que perguntavam: e aí, onde é que está o teu Deus? Senhor, não me entregue na mão deles. Ele orava e dizia: Senhor, que eu saiba que tenho o teu favor por tu me livrar da mão deles. Que coisa mais triste ver o inferno triunfando sobre homens de Deus, né? Então, o Pai está falando isso, tá? Então não se aproxime da porta da casa dela, para que você não dê a outro sua honra, nem sua vida a homens cruéis, para que os estranhos não se fartem dos seus bens, ou seja, de todo o trabalho que você teve, e o fruto do seu trabalho não acabe em casa alheia. No fim de sua vida você ficará gemendo. Olha só, no fim da sua vida, vai chegar o final da vida do insensato, que se entregou ao pecado, e ele vai ficar gemendo quando sua carne e seu corpo se consumirem. Quando ele estiver velho, ele vai ver e ele vai dizer: como foi que eu pude odiar o ensino, e por que meu coração desprezou a disciplina? Não escutei a voz dos que me ensinavam, nem dei ouvidos aos meus mestres. Quase caí em ruína completa no meio da congregação reunida. Então aqui no final da vida, ele cai em si. E é isso que acontece praticamente com todo homem mais velho. E aí, e esse é o ponto da minha conversa contigo hoje. Se você for num bar e ver caras que já são alcoólatras, e são mais velhos, têm mais idade, eles já caíram em si, eles já têm consciência. Quando tu vê um cara que começou na droga, ele ainda não caiu em si, ou quando começou na bebida, mas depois que o cara tá 10, 20, 30, 40 anos nessa vida, tu senta com ele para conversar e ele vai dizer que o que ele queria era recomeçar, era ter tudo que ele perdeu, que ele entende o que ele jogou fora. Não pensa que essas pessoas não percebem, elas percebem, só que elas chegaram num ponto em que elas não têm mais vida, elas não têm mais anos. As pessoas que elas decepcionaram também, algumas já morreram, algumas são idosas, não tem como voltar atrás o tempo, não tem como reparar o que aconteceu, o que tu deixou de viver, o que tu deixou de amar, o que tu deixou de vivenciar, experimentar e se doar em amor para essas pessoas. Ou seja, não tem mais volta. E esse é o meu ponto aqui, tá? Eu não quero que você chegue no último dia e diga isso: nossa, como foi que eu pude odiar o ensino. E essa palavra aqui é muito importante, porque meu coração desprezou a disciplina. Meu coração desprezou a disciplina. Tem caras que só aprendem a disciplina no final da vida. E a minha pergunta para você é: você é um homem de Deus que entende que a disciplina, ela é discipulado? A palavra disciplina vem de discipulado. E o discipulado de Deus, o ensino de Deus, o ensino do Pai é por meio do seu conselho, é por meio da sua palavra. Por isso que eu estou me demorando tanto tempo, 1 ano falando em Provérbios. Eu já notei aqui que a visualização dos vídeos já caiu muito. Meu primeiro vídeo teve 1000 visualizações, e aí então por 10 dias os caras perseveraram, 20 diminuiu, 30 já diminuiu bastante, e agora na última semana se manteve ali um número de 100 pessoas olhando os vídeos. Por quê? Por que as pessoas querem novidade? Por que é cansativo meditar todos os dias no conselho de Deus, em Provérbios?
né? O homem não gosta, o homem não tem inclinação para isso, o homem não é sábio, o homem não é humilde para todos os dias sentar na mesma cadeira e ouvir o pai, ter uma conversa com o pai, tá? Então, homens sábios, homens de Deus aprendem disciplina sim, esse é meu ponto. Aprendem disciplina todos os dias ouvindo o pai, e não no final da vida, quando tudo está acabado. Aprendem disciplina por meio da vara. Tem duas formas de você ser disciplinado, por meio do conselho e por meio da vara. A escolha é tua. Homens de Deus querem ser disciplinados por meio do conselho e não por meio da vara. Porque quando você peca, quando você desobedece a Deus, quando você entra no pecado, você não tem certeza. Você não tem certeza de que você vai permanecer vivo. Você não tem certeza de que se você está experimentando pornografia, olhando para a rua, para outras mulheres, ou flertando, você não tem certeza que você não vai destruir o seu casamento, você não tem certeza de que vai se separar dos seus filhos, você não tem certeza de nada. Então, o pecado é loucura, como diz a Bíblia. Você não tem certeza se você quer sair para pecar, se você vai voltar, sabe? Você não tem certeza se você não vai ficar preso a isso o resto da vida. É loucura, o pecado é loucura. Então, homens de Deus, homens sábios, sabem que não podem brincar com o pecado. Homens sábios, homens de Deus sabem que o diabo é como um leão que está ao nosso derredor. O leão não brinca. Se você balançar um pedaço de carne na frente do leão, ele não vai brincar com a carne, ele vai abocanhar, ele vai arrancar. E é isso que o diabo quer fazer conosco. O mundo é mau e homens de Deus sabem disso. Homens de Deus não esperam para ver, para crer. Homens de Deus ouvem o conselho do Pai e sabem que se entregarem ao pecado, não há certeza nenhuma de que isso não vai o acorrentar e de que o seu final será como o de Sansão e que vai ser só lamento e por que eu não ouvi, por que eu não dei ouvidos, por que eu não fiz isso, agora eu não tenho mais família, agora eu não tenho mais amor, agora eu não tenho mais amor a Deus, porque ele falou quase caí morto no meio da congregação, eu li aqui, quase fui afastado até mesmo da comunhão divina, quase fui destruído, é isso que ele está querendo dizer. Tu não sabe se tu vai se desviar para sempre, tá? Quem começa se desviando um passo para fora do caminho não sabe se isso vai ser para sempre. Então, esse é o meu recado para você hoje. Não brinque com o pecado. Eu tenho repetido isso. Seja sábio, ouça o conselho de Deus, receba a disciplina por meio do conselho e não por meio das consequências terríveis que o pecado pode te trazer e depois não há mais volta, tá? Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus, que Deus possa te usar para você também comunicar graça, ensino e experiência para outros homens. Que o Senhor seja contigo, com a tua família, na tua igreja local. Que o Espírito de Deus possa te encher e te fazer desejar ser a melhor versão de você mesmo, um homem realmente parecido com Jesus. Um beijo no teu coração e até amanhã.